Mamborê está completando 59 anos. Em homenagem, nós trazemos uma entrevista com alguém que viveu nesta terra na década de 50, quando Mamborê ainda pertencia a Campo Mourão. Transcorria o ano de 1952. O então prefeito de Campo Mourão, Dr. Daniel Portela, preocupado com a saúde da população do distrito de Mamborê, designou o Dr. Legardé Consolmânio para cuidar da saúde da população. Desta forma, o Dr. Legardé entra na história do município de Mamborê. Atualmente, Dr. Legardé tem 95 anos de idade e reside em Piracicaba, cidade do estado de São Paulo. Nós enviamos perguntas ao Dr. Legardé através do seu filho Carlos. Gentilmente, o médico nos atendeu e respondeu através de um vídeo com duração de 52 minutos. Nós vamos ver partes deste vídeo agora. Ele se emociona em alguns momentos da gravação ao lembrar de acontecimentos e de pessoas que ele conheceu em Mamborê. Lembrando que ele esteve aqui nos anos de 1952 e 53. Ele reclama também na gravação da sua memória, por não lembrar de algumas pessoas, de alguns nomes principalmente. Mas nós estamos conversando com alguém de 95 anos de idade e alguém que viveu aqui há 66 anos. Portanto, as suas memórias são de todo esse tempo, de 66 anos. Com vocês, Dr. Legardé. E Mamborê, para mim, é muito significativo, porque é o início da minha vida profissional como médico. E o médico fala sobre o seu local de trabalho. Eu trabalhava numa casa que eu não sou capaz de dizer o nome, porque naquele tempo, Mamborê, as ruas não tinham número, e as casas não tinham nome, e as ruas não tinham, as ruas não tinham nome, e as casas não tinham número. Mas era uma casa em que eles diziam que era Casa do Rádio. Não sei para que servia, nem para que foi construída, mas estava desocupada e me autorizaram a ocupar como se fosse o meu consultório. E ali, como era perto da casa onde eu estava hospedado, era o meu caminho de todos os dias para ir e voltar, e passava durante todo o dia lá atendendo. Sobre pessoas conhecidas, ele fala do João Serachuk. E quando eu comecei a trabalhar, a pessoa que tinha contato direto comigo era o farmacêutico. O único farmacêutico da única farmácia que tinha em Mamborê naquele tempo, se chamava João Serachuk. Era uma pessoa muito acordada, muito alegre e muito participativa, e ajudava muito em tudo que eu podia. Na sequência, o Dr. Legardé fala do Pernambuco, que, a exemplo de João Serachuk, é nome de rua atualmente em Mamborê. E, ao mesmo tempo, fiquei conhecendo uma pessoa carismática, que era o líder da cidade, era conhecido de todos, um senhor de idade, conhecido pelo apelido de Pernambuco, que, se a memória não me falha, o nome era Manuel Francisco da Silva, deve ser isso. E ele, então, muito comunicativo, como todo nordestino, muito alegre, e era dono de um pequeno hotel, uma pensãozinha, era o único no lugar, aliás, havia uma outra ali, e com ele, então, nós estabelecemos e eu fiquei conhecendo o lugar. Quando o prefeito de Campo Mourão pediu ao estudante Legardé para vir a Mamborê cuidar da saúde da população, ainda faltava meio ano para ele concluir a faculdade de medicina.
Ele me disse, você não poderia dar uma assistência para esse pessoal? Eu falei, olha, eu não sou formado, eu estou no 6º ano de medicina, na metade do 6º ano. Ele disse, não, mas isso não tem importância, porque lá o pessoal está com essa carência e não tendo quem faça. Se você pudesse dar uma assistência, seria bom. Mas eu não tenho material nenhum, não tenho nada. Eu disse, não, você leva a minha maleta, você leva o meu material e o que você for, o farmacêutico lá vai arrumar alguma condição. E realmente, aí provisoriamente, o farmacêutico João Saratiuk arrumou um local vizinho da farmácia, uma sala para eu poder atender o pessoal. E realmente eu atendi, mas no geral nem atendi ali, porque a maioria das coisas eu já fui atender nas próprias casas, porque não tinha outra condição. E eu achei que nessa ocasião havia um surto muito grande de febre tifoide. E nesse tempo, a febre tifoide era uma doença que ainda era tratada com gelo na cabeça e na barriga. E quem salvava, salvava, e quem não se salvava, morria, porque o tratamento era esse. Mas já existia, e era bem na fase inicial, do clorperifol, medicamento que estava sendo lançado nessa ocasião, e que eu já, por conhecimento da faculdade, eu tinha uma boa noção de terapêutica, gostei do curso de terapêutica, então já introduzi. Ele não conhecia o remédio, nem sabia onde tinha, e teve que então ir a Maringá, que era a cidade mais próxima, para trazer o remédio, o clorperifol. E com isso então eu atendi esse e muitos outros casos. Era uma enxurrada de gente, foi um período de desespero de uma semana que eu apareci lá, atendendo esse pessoal. E o primeiro contato dele com o distrito de Mamburê foi em julho de 1952. Depois, em setembro. E, no mês de dezembro do mesmo ano, ele fixou morada no distrito de Mamburê com a sua esposa. E então, como era férias de junho, né, eu podia ter aquela semana de disponibilidade, eu prometi voltar, né, oportunamente, talvez em setembro, que nós tínhamos a Semana da Pátria, quando era o 7 de setembro. E então, voltei, conversei com o prefeito do Portela, e de que eu voltaria no mês de setembro para lá. E fui realmente para ver se a minha mulher gostava, se estava interessada. E a minha esposa, nós não tínhamos filhos, nós somos casados, para ir conhecer lá o local. E ela gostou muito, além de se relacionar com o Pernambuco, o Manuel Francisco da Silva, e com a família dele, em que ele tinha esse hotel pequeno, em que as duas filhas, a Jurema e a Lídia, as duas, e mais o filho Nardo, que era mais velho, e uma porção de outros filhos, eles cuidavam de tudo, outros negócios também. Eu passei mais uma semana, ou uns 10 dias, no mês de setembro, atendendo o pessoal, e prometi voltar. Realmente voltei. Quando foi em dezembro, eu me formei no dia 18, e no dia 20, já o Dr. Portela mandou um caminhão para levar a minha mudança, e um Jeep Land Rover, com um motorista, para nos levar de Curitiba, e lá fomos eu e a minha Dalva, minha esposa, e mais o Dick, o cachorrinho, e nos estabelecemos em Mamburê. Após o ano de 1953, o Dr. Legardé fixou residência em Campo Mourão, mas passava os finais de semana no distrito de Mamburê. E aí então eu fiz um relacionamento também em Campo Mourão, e a decisão foi exatamente essa, eu mudar minha residência de Mamburê, que o serviço já tinha ficado pequeno, para Campo Mourão. E fiquei com o compromisso de passar os fins de semana em Campo Mourão, em Mamburê. Todos os sábados eu viajava de Campo Mourão para Mamburê.
e passava o domingo lá. Além do Valdomiro Cilião de Araújo e do Coronel Amaro, o Dr. Legardé lembra também do Giacomo Ambrósio Ciconello. Nesse período, então, eu fui estabelecendo outras amizades. E uma que eu não posso me esquecer era o Giacomo Ciconello. O Giacomo Ciconello era um gaúcho também. Bombacha, botinha de sanfona, muito alegre, muito brincalhão, e tinha um hotel pequeno também, e também tinha um açougue. E a propriedade agrícola que ele cuidava. E estava sempre viajando, também gostava de caçar, estava sempre alegre, sempre disposto, o Giacomo Ciconello. Emocionado, o médico fala de um dos filhos do Giacomo, que sempre levava um pedaço de carne à sua casa. Este Giacomo Ciconello, como tinha o açougue, me mandava todas as vezes, porque lá a matança de gado não era diária, era uma vez ou duas por semana. E cada vez que ele matava, ele pegava o filé mignon inteiro e mandava na minha casa. E quem é que levava? Quem levava era o menino, o filho dele, o Wilson Marcos Ciconello. Wilson Marcos Ciconello. Esse é o advogado que tem uma banca de advocacia lá em Mamburê com a filha. É uma pessoa muito respeitável, muito querido, e que eu privo da amizade. Eu herdei a amizade do pai, mas era esse menino que levava a carne na casa. E ele lembrou do Nelson Chiminácio, do Otávio Veiga e também do Edemundo Malmström, o Doca. Tinha o Doca. Doca era um comerciante. Ele tinha um estabelecimento comercial, uma família, e tinha uma caminhonete, e muitas vezes ele me levou a atender chamados, né, as pessoas, e eu ia. E muitas vezes ele foi sempre, acabou, de tanto me acompanhar, acabou me ajudando. Até me lembro muito bem de um parto gemelar de noite, sem, lógico, só luz de lampião e vela. E um parto gemelar feito à noite, em que, entre outras coisas, ele foi me obrigado a julgar, e depois ele aprendeu também a me ajudar nas situações em que eu me encontrava. E ele comentou sobre Augusto Mendes dos Santos, conhecido como Augusto Paraguai, na época. Outro que também eu tinha amizade era o Augusto Paraguai. Augusto Paraguai também era apelido de um homem que tem um armazém também lá, tinha um estabelecimento comercial, tinha uma quantidade de filhos muito grande e filhas já casadas morando na casa dele. E o médico fala sobre grupos políticos na época no distrito. Como toda cidade, todo lugar pequeno, né, então tinha a Cindino Martins, com a Dona Maria, era um líder, tinha sido vereador, ou era vereador, não sei, e tinha uma liderança dele. O Paraguai também tinha, o Doca também tinha a liderança dele, o grupo dele. E cada um deles, cada vez que chegava lá um deputado, fazia seu nomezinho dele, e cada um no seu grupo. Então, quando eu fui decidi ir para o interior, eu conversei com muitos outros colegas que também já tinham vindo. Toma cuidado, no interior você tem que tomar cuidado com muitas coisas. E entre elas, primeiro, não se envolva com mulher,
não se envolva no jogo e tome cuidado com a política. E realmente aquilo era um caldeirão. Cada vez que chegava um político, era aquele grupo que se reunia de cada lado. E uma cidade, um município, um distrito, né, de Campo Mourão, pequeno como aquele, era cortejado. Os políticos viajavam ali e estavam sempre presentes. E como era a poeira na década de 50? Lá a poeira era de tal maneira que invadia tudo. Quando eu ia para Curitiba, eu nem levava roupa, porque a minha roupa já estava toda manchada de vermelho da terra de lá. Então eu comprava roupa e vestia. Mas eu vestia a camisa, depois de 2 horas a camisa já estava com o colarinho vermelho, porque a minha sogra já manchava todo o colarinho dele. Mas, e quando as mulheres faziam visita, a primeira coisa que elas faziam era receber a visita lavando os pés, porque as mulheres viam, ou se chovia, estava sujo de lama, ou se não chovia, estava empoeirado. Então, o começo da visita era sempre lavar os pés. Isso era o costume deles lá. Agradecemos ao Dr. Legardé por ter partilhado estas informações conosco. Agradecemos também ao Carlos Coelho por ter indicado a entrevista. E parabenizamos a todos os mamburenses pelo aniversário do município. Obrigado por ter nos assistido. Um abraço a todos.